Fala, sétimo ano, tudo bem? A gente vai começar agora a estudar uma unidade nova, né? Na nossa aula online lá, a gente finalizou então falando sobre seleção natural, seleção artificial. O próximo assunto seria sobre a evolução humana. Mas como vocês trabalham nisso, eu já tinha conversado com a professora em história, ela vai abordar isso num outro momento que é mais importante para a história do que para ciências, ok? Então a gente vai começar hoje a página 68, unidade 3, a classificação dos seres vivos. E a gente vai compreender qual é a importância de eu agrupar os seres vivos em relação a algumas características semelhantes que eles apresentam. Quer ter um exemplo básico aí, só para a gente poder saber o que a gente está falando? Quando você vai arrumar seu guarda-roupa, se o seu guarda-roupa não está arrumado, você deveria arrumar, né? Quando você vai arrumar seu guarda-roupa ou você vai organizar alguma coisa na sua casa, você tem alguns critérios para poder fazer isso, não tem? Então, eu, por exemplo, quando eu arrumo meu guarda-roupa, eu tenho quando eu arrumei, né? Porque eu mantenho arrumado. Eu tenho uma gaveta onde eu tenho camisetas. Depois eu tenho uma gaveta onde eu tenho shorts. Depois eu tenho uma gaveta onde eu tenho calças, né? A mesma coisa no guarda-roupa dos meus filhos. Eu digo que eu mantenho arrumado porque se eu não arrumar, ninguém arruma. Sou eu que tenho que arrumar, né? Então, o dos meus filhos a mesma coisa. Eu estabeleci critérios para saber que quando eu quero encontrar uma determinada peça, eu abro aquela determinada gaveta e eu sei que ali eu vou encontrar, certo? É que nem gaveta de cuecas, né? Gavetas de roupas íntimas que a gente fala, né? E aí eu tenho uma gaveta deles, que tem só as cuequinhas dele, que eu abro lá, então eu já sei onde pegar a cueca, a meinha para eles, né? Porque fica muito mais fácil a nossa organização. E assim foi pensado, então, em fazermos alguns grupos de seres vivos, porque seria uma confusão muito grande se eu falasse assim para vocês. Pensa num animal que voa. E aí? Puxa, se eu não estabelecer um critério para vocês, se não der uma dica de que tipo de animal que é, você pode pensar em vários grupos, certo? Ó, presta atenção aqui, ó. Por exemplo, se eu falar, pensa num animal que voa, olha aqui. Você pode ter pensado no morcego, você pode ter pensado numa ave, você pode ter pensado numa mariposa, numa borboleta. Ué, animal que voa, certo? Então, para facilitar esse estudo e este entendimento, então a gente resolveu classificar os seres vivos em grupos. E é isso que a gente vai estudar hoje. Vamos aprender um pouquinho mais. Então, olha só. Quais são os critérios, então, que a gente estabelece para organizar esses seres vivos em grupos? Bom, primeiro, presença ou não de coluna vertebral, pode ser presença ou não de crânio, pode ser envoltório, carapaça, pode ser forma do corpo, pode ser órgãos que servem para voar, depende, tem uma série de critérios que a gente pode estabelecer para organizar. E o que hoje é feito? A gente trabalha com o parentesco evolutivo. Então, quanto mais, né, com as características evolutivas dos meus parentes mais próximos, quanto mais semelhança eu tiver daquele ser vivo, mais próximo eu tô a ele, então mais próximo eu tô ali desse grupo. Então vamos ver alguns exemplos, ó. Se eu pegar para vocês aqui. Ai, essa foto é tão linda, olha, gente, esses porquinhos bebês mamando e esse bebezinho aqui também. Ai, Bom, se eu pegar, por exemplo, um porco e um lobo marinho, você vai falar, poxa, eles são bem diferentes, né? Claro que são. Só que ambos têm glândulas mamárias. Então, presença de glândulas mamárias pode ser um critério de classificação. Eu posso pôr todo mundo que tem glândula mamária no mesmo grupo, não posso? Posso, claro que eu posso. Eu posso pôr todo mundo que come carne no mesmo grupo. Eu posso pôr todo mundo que é herbívoro num outro grupo. E assim vai indo. Então eu estabeleço critérios e vou organizando esses grupos para facilitar os estudos e os entendimentos. Aí, a próxima vez que eu falar para vocês um animal mamífero que voa, você vai no morcego, né? Se você lembrar que o morcego é um mamífero, você vai nele, ok? Bom, vamos lá. Então, seguindo um pouquinho à frente, olha só.
Nós temos, então, vou contar um pouquinho da historinha de como começou a primeira classificação dos seres vivos. Ela era bem simples, claro, ela foi feita na época da Grécia Antiga, foi Aristóteles quem pensou, e ele falou assim, ó, a minha classificação hoje, a partir de hoje a gente vai começar a classificar os organismos, os seres vivos, para facilitar os nossos estudos, né? Quando a gente falar de alguma coisa, a gente já sabe do que está relacionado. Então ele começou a falar assim, ó, que tinham animais com sangue e animais sem sangue. Dos animais com sangue, ele falava era como a baleia, o lagarto, o pardal, o lambari. E ele falava que os animais sem sangue existiam dois grupos, aqueles que tinham o corpo duro e o corpo maleável. Aquele que tinha o corpo duro era, por exemplo, a abelha, né? Porque quando matava fazia creque, e aquele que tinha o corpo maleável. Do corpo maleável, tinha aqueles que tinham a carapaça e aqueles que não tinham a carapaça. Então, os que não tinham carapaça, como a água-viva, por exemplo, e os que tinham a carapaça, como o marisco. Bom, pra gente estar falando aí de 400 anos, mais ou menos, antes de Cristo, né? Pra ele ter pensado numa estrutura dessa, e o Aristóteles era um cara que ele palpitava em todas as áreas de conhecimento, o cara era muito inteligente. Bom, foi a primeira classificação que se a gente olhar e falar assim, nossa, muito simples, mas a gente tá falando de quanto tempo atrás, né, galera? Então tá muito bom para começar uma classificação. E a partir da classificação de Aristóteles, então, ela foi seguida aí até meados, até o começo do século, eu ia falar meados do século XVII para frente e começo do século XVIII, ela foi muito discutida, né, essa classificação do Aristóteles. E aí veio um rapaz chamado, o nome dele é Carl von Linné, né? Só que em português a gente fala Carlos Linneu. E ele fez um sistema de classificação que é utilizado até hoje. É um sistema de classificação bem organizado, ajudou muito a biologia, né? E ele é natural. Isso significa que ele vai agrupar os seres vivos de acordo com as relações do parentesco evolutivo, que é aquilo que eu estava falando para vocês. Pô, se eu tenho glândula mamária e ele também, então provavelmente ali quem deu origem a todos nós mamíferos, a gente tinha aí alguma relação. Então é nesse contexto que ele partiu, estabeleceu critérios e foi então criando alguns grupos. Esses grupos ele chamou de táxons. Então a taxonomia é a parte da biologia, da ciência da vida, né? Que estuda então os grupos de seres vivos. Guardou? Então tá bom. Então vamos saber o que o Linneu fez, ó. Agora a gente vai ter que começar a dar uma decoradinha nos nomes aí. Mas não é difícil, ó. Presta atenção comigo. É assim, a gente vai do grupo maior, que abrange mais seres vivos, até para o grupo menor, o grupo mais específico, certo? Eu sou da espécie humana, certo? Mas eu pertenço a um reino, que é o reino animal. Então nós temos 5 reinos que hoje a gente estuda aí no nosso planeta Terra. Presta atenção, ó. Monera, protista, fungi vegetal e animal. Monera, protista, fungi vegetal e animal. São 5 reinos que existem, então, no nosso planeta, certo? Desses 5 reinos, nós estamos, então, no reino animal, que é o grupo lá, é o grupão que abrange aí grande parte dos indivíduos. Bom, dentro do reino, então eu vou agora diminuindo o parentesco evolutivo, vou chegar até as espécies e eu já vou dar um exemplo para vocês entenderem, ok? Então vamos lá. Do reino, eu tenho outro grupo que se chama filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então vamos lá. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reficofage, ok? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, esses foram os táxons, foram os grupos que foram criados por Linneu e que a gente tem aí a inserção de vários seres vivos. E eu vou dar um exemplo para vocês agora e entenderem melhor isso. Que às vezes você fala assim, nossa, professora, tô entendendo nada que você tá falando. São grupos de classificação. Então vamos entender, ó. Eu vou começar aqui com alguns indivíduos que estão no mesmo reino. É animal? É lobo-guará. É animal? É peixe-boi da Amazônia. Ótimo, 2 animais, certo? Reino animal.
Então, ambos estão no mesmo reino. Filo. Vamos falar o que é filo. Então, o filo é cordata. O cordata, antigamente, a gente falava vertebrados, tá? Só que mudou o nome. Quando vocês chegarem no ensino médio, a gente vai estudar sobre evolução e desenvolvimento de notocorda, embriologia, que é uma matéria maravilhosa. Lá eu explico para vocês o que é notocorda e cordata. Por enquanto, guarda como vertebrado. Beleza. Então, são vertebrados? Sim. Tem crânio e vértebra? Sim. Então, são do mesmo filo, ok? Bom, e depois do filo eu tenho a classe. O que é a classe? A classe pode ser mamíferos, que a gente fala classe mamália. É o nome mais bonito da ciência, né? Então, ó, ao mesmo reino, ao mesmo filo, a mesma classe. Professora, quantos reinos existem? A gente já falou, são 5. Quantos filos existem? Vários. Quantas classes existem? Várias. Eu preciso decorar tudo? Não. A gente precisa saber dos 5 reinos, que é o básico, ok? Que é o que menos tem. Os outros, a gente vai aí, depois, a gente vai se habituando nas aulas pra gente compreender. Mas pra vocês terem ideia, nem biólogo sabe tudo, ok? Bom, ninguém sabe tudo, começa por aí, né? Nem biólogo decora tudo, é isso que eu quis dizer, tá bom? Depois da classe, eu tenho aí, então, ó, reino, filo, classe e ordem. Opa, ordem já mudou. Por quê? Porque a ordem do lobo-guará é carnívora. Então ele é um cara carnívoro, que ele tem um hábito aí de se alimentar basicamente de carne, algumas frutinhas para ajudar na digestão e tal, então uma vida mais tranquila. E o sirênia são mamíferos aquáticos de corpos arredondados e alargados que são herbívoros. Então a gente tem aí, o único representante desse grupo são os peixe-boi, né? Então o peixe-boi da Amazônia é um representante desse grupo. Por quê? Ué, porque ele não tem o mesmo estilo de se alimentar de um carnívoro, ele tem um outro estilo, que não é parecido com os outros seres vivos. Então criou-se um grupo para eles, certo? Então é um outro grupo. E aí, as famílias, agora é uma coisa muito específica, né? Então quando a gente fala assim, a família Canidae, seja, toda família termina com Idae no final, é regra, tá? Ó, Idae, Canidae e Triquequidae, ó, termina com Idae, ok? Isso é uma regra de nomenclatura. Essas famílias, elas já são diferentes, por quê? Porque são famílias que têm hábitos diferentes. Pode ser estilo de vida, pode ser modos de caça, pode ser corpo coberto de pelo, pode ser uma série de características que levaram a classificarem essas famílias, ok? Por exemplo, a família Canidae, vou falar daqui que é mais familiar pra gente, o lobo-guará, ele é bem semelhante ao cão doméstico, que é o que está na nossa casa, né? Então pertence à mesma família. Tem alguns hábitos muito semelhantes, tem algumas hábitos alimentares, às vezes de caça, de presa, de reprodução, tá? De amamentar e cuidar dos filhotes, então tá na mesma família. E depois disso eu tenho o gênero, e aí o gênero já tá mais relacionado a grau de parentesco aí com outros hábitos também, que vai levar a uma espécie. Então, olha só como é que eu formo o nome dessa espécie. Então, o nome dessa espécie eu pego aí. Eu pego eu faço um pente fino lá da família, né? Eu tenho o nome de um gênero. Então, também está relacionado com alguns critérios, como esse gênero como esse gênero ele se reproduz, o que ele faz para ter os seus hábitos de vida, como ele cuida do filhote, depende do critério que foi estabelecido, tá? Esse gênero aqui, ó, então ele tem espécies. Como é que eu sei que esse cara é espécie? Como é que eu escrevo o nome de uma espécie? Ó, tá vendo? Eu também escrevi o nome igual. Então vamos lá. Primeiro nome é sempre o nome do gênero e o segundo nome é o nome da espécie. Então, nesse caso aqui do lobo-guará, a gente tem o primeiro nome sendo gênero, é como se fosse, para vocês compreenderem um pouco melhor, é como se fosse assim, ó, é um nome e um sobrenome. Então, por exemplo, o lobo-guará, ele é da família Canidae e dentro dessa família eu tenho um integrante que chama João, ok? Ok. João do quê? Ah, é João da Silva Sauro. Então, ele é o nome e o sobrenome dele, é como se fosse isso. Professora, de onde saiu esse gênero? De onde saiu essa espécie? De novo, as espécies, elas são características muito exclusivas daqueles indivíduos.
Vou falar um pouquinho do Homo sapiens, que é o que a gente tem mais intimidade aí para falar, claro. Todos os nossos antepassados, né? Quando a gente fala aí de evolução humana, a gente fala de muitos gêneros muitos gêneros, né? Os neandertalenses, a gente vai falar dos australopitecos, então tem muitos parentes, vamos falar assim, primos, né, nossos, aí muitos parentes da evolução humana que tinham hábitos muito semelhantes aos nossos. Então a gente fala, por que ele não é da mesma espécie que nós? Porque nós, por exemplo, desenvolvemos os polegares, né, aí com muitas habilidades, então a gente tem o andar bípede, a gente tem equilíbrio de coluna vertebral, então a gente tem algumas características que nos diferencia desse gênero que a gente veio, que apesar de ser um gênero homo, né? Eu tenho características que são exclusivas de um outro grupo de ser vivo. Por isso que formou o Homo sapiens. Então, esses nossos ancestrais, eles foram importantes para que no momento da evolução e da adaptação, a seleção natural deixasse então um indivíduo que começou a se reproduzir, passando aí esses genes para os descendentes, por exemplo, ter equilíbrio para andar com duas pernas. E aí foi criando, as características desse grupo que se formou, se afastou tanto daqueles outros homos que ficaram no passado, que nós temos então um novo grupo formado. Só que a gente não deixa de ter essas características, certo? A gente é bem parecido. Tamanho de crânio, massa encefálica, a gente é bem parecido. Só que temos características que são diferenciadas e exclusivas. Então a gente forma uma nova espécie, ok? O processo de formação de espécie, ele acontece aí quando a gente tem alguma barreira, né? Então, por exemplo, eu tinha uma população, vou chutar aqui, tá? Vou chutar o nome de população de Homo tailandeses, Homo tailandeses, tá bom? Eu criei uma espécie agora. Vamos supor que essa espécie minha, Homo tailandeses, que tá aqui no planeta Terra, nessa região aqui, ó, que eu não sei nem onde é, mas ela tá aqui. Vamos supor que caiu nada, né? Caiu um meteoro, bum, não matou ninguém, hein? Meteoro milagroso esse, bum, caiu um meteoro, não matou ninguém. Simplesmente ele rachou essa parte do continente ao meio. Essa população que tava aqui, que era o mesmo grupo, hein? Era o meu homo aí que eu criei, eu acabei separando. Esse grupo que ficou aqui é diferente do grupo que tá aqui? Não. Só que as condições que esse grupo aqui agora, a partir de agora, vai se condicionar é diferente das condições que esse grupo agora tá. Então, a partir daqui, somente os mais adaptados a essas condições sobrevivem e somente os mais adaptados a essas condições sobrevivem, certo? Ele começa a se reproduzir, passando essas características para os descendentes. Isso vai ao longo de gerações. Vai chegar um momento que as características desses caras, desse grupo aqui, é tão diferente desse, que eles não, quando eles se encontrarem, eles não são mais capazes de se reproduzirem e formarem descendentes férteis. Isso significa que eu formei novas espécies. Esse é o processo de especiação que acontece na natureza. Aliás, a gente acredita que todas as espécies, elas foram formadas assim, né? As novas espécies, é o processo de especiação, certo? Bom, então para finalizar aí a nossa aula, que eu acho que eu já falei tudo até demais. Ah, não falei de nomenclatura científica, só falta isso. Para finalizar a nossa aula, eu vou colocar aqui para vocês, ó, como é que a gente escreve um nome científico. Então, a nomenclatura de Linneu, ela é binomial. Binomial, ou seja, ela tem dois nomes. Sendo que o primeiro nome sempre é o gênero e o segundo nome é o sempre a espécie, certo? Então, ó, o primeiro nome aqui são dois abacaxis, são do mesmo gênero, de espécies diferentes. Como que você sabe que é espécie diferente, professora? Bom, primeiro que visualmente eles são diferentes. E segundo, porque ó, aqui é comosus e aqui é a Ixi, falei um aná mais. Ananaçoides, ok? Então eu tenho dois nomes diferentes de espécies, mas reparem aqui, ó, ananas e ananas. Então ambos são do mesmo gênero, então vieram dos mesmos descendentes, ok? Então o gênero deles é o mesmo, porém a espécie é diferente. Então, primeira coisa que eu tenho que identificar quando eu olho um nome científico é que a primeira palavrinha
se escreve com a letra maiúscula e se refere ao gênero. A segunda palavrinha começa a se escrever com letra minúscula e se refere à espécie. Por que que é um nome binomial? Porque são sempre dois, ok? Outra coisa, vocês estão percebendo que a letrinha tá em itálico? Ela tá meio tombadinha? É outra regra, eu preciso colocar sempre esse nome científico em destaque. Então, ou ele tá em itálico ou ele tá sublinhado, tá? Eu preciso colocar ele sempre em destaque. Então, ou é itálico, se eu estiver digitalizando, né? Se eu estiver digitando, ou se eu estiver manuscrevendo, eu simplesmente passo um traço embaixo. Escrevo o nome científico com o primeiro gênero com letra maiúscula, o segundo com minúsculo, e aí eu passo um traço embaixo. Isso é uma classificação universal. Para qualquer lugar do mundo que você for, esse abacaxi vai chamar ananas comosos. Qualquer lugar do mundo. E esse abacaxi vai chamar ananas ananasoides, ok? Qualquer lugar. Por quê? Porque é fácil, né? Se eu for lá na Alemanha, quer comer um abacaxi. Não vou falar abacaxi, vou falar um ananas comosos. Quer comer um ananas comosos, né? Todo mundo já sabe o que é. Bom, todo mundo da área, né, pessoal? Tô brincando. E aí, com isso tudo, então, a gente pode montar a árvore, sabendo desses critérios de classificação, a gente pode montar aí um cladograma, que é a árvore genealógica, é a árvore da vida. Então, a gente acredita que todo mundo tem um ancestral comum. Desse ancestral comum, 2 grupos se formaram, que foram as eucárias, né, que são essas células aqui, e aí, esse outro grupo, as arqueias. E que num momento de divisão, eu também tive aí as bactérias. Então, um grupo aqui, ó, ele foi pro lado, formou as bactérias, e o outro grupo formou as arqueias. As arqueias também são bactérias, são aquelas bactérias que vivem em condições mais extremas do planeta Terra, né? E que em algum momento essas arqueias aqui, elas se adaptaram, formaram o núcleo celular e formaram as células com o núcleo celular verdadeiro. E aí foi então formando os reinos. O protista, né? Aqui deu origem ao reino Monera, porque são as bactérias que estão inclusas nele, que são todos procariontes, e as células eucariontes, que tem núcleo. E aí eu tenho os protistas, ou protoctistas, tanto faz a nomenclatura, o reino Plantae, o reino Fungi e o reino Animalia. E a partir daí, cada um foi tendo as suas características, e eu agrupo alguns seres vivos por apresentarem essas características próximas aí dentro de vários seres vivos. Então, como tem características semelhantes, eu vou agrupando eles dentro de alguns determinados reinos, certo? E assim, a gente então finaliza a nossa aula de classificação. Não se desesperem, o que vocês precisam saber é o reficofage. Então, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécies, a gente precisa saber da nomenclatura binomial de Linneu, das regrinhas dela, como é que a gente escreve o nome científico e basicamente entender aí esse processo de classificação, tá bom? A gente volta na próxima aula. O Cristiano tá apontando uma Nerf pra mim, por isso que eu tô rindo. A gente volta na próxima aula. Gente, não tem condições. Eu tento trabalhar sério, eu juro, mas eu não consigo. Obrigada, pessoal. Bons estudos pra vocês.